Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Estamos habituados a ouvir de que os jovens são o futuro de uma nação, mas se calhar é um paradigma que necessita de mudança e temos que começar a olhar para os jovens e dizer que são o presente da nação. E é nesse sentido que vamos hoje ter aqui no Isto é o Povo a Falar um convidado que tem dedicado a sua juventude precisamente naquilo que é a participação cívica, ativa e também, de alguma forma, a política, tentando fazer com que outros jovens como ele possam também ganhar essa coragem e envolver-se em algo que a nossa Constituição tão bem define como movimentos de cidadania. É nosso convidado o Duarte Mairos, que é um dos fundadores, ou é o fundador da Youth Academy, e vamos começar por aí, falar deste teu projeto, que até tem uma localização e permite uma expressão pouco habitual para projetos desta envergadura e, acima de tudo, desta temática. Muito obrigado pelo convite e agradecer à Curiacos TV pelo convite. De facto, começar por aí é começar por um projeto que marcou até agora a minha vida, porque de facto foi construído por mim e por um conjunto de jovens do interior do país e que de facto conseguiu ter uma abrangência muito maior do que aquilo que era esperado. A Youth Academy nada mais é do que um movimento de jovens, uma associação juvenil de jovens do interior do país, praticamente todos do distrito de Vila Real, que sentiu que no nosso distrito e na cidade em específico havia uma falta de oferta de oportunidades, de atividades para a juventude, mais de cariz de participação cívica e política, até porque as juventudes partidárias na cidade e no distrito são de facto muito inativas e muito paradas e qualquer jovem que entre nelas acaba por desistir por inatividade, quer dizer, não fazem nada de relevante para a juventude, nem a nível local, nem depois a nível nacional. E, portanto, desse ponto de vista, foi uma oportunidade de lançar jovens dos diversos partidos e foi esse o desafio que me propus em dezembro de 2019, quando lancei a Youth Academy em Vila Real, e desse momento para a frente conseguimos promover diversas atividades, conferências com personalidades da sociedade civil e política, desde o Bloco de Esquerda até ao Chega, e portanto quantifico isto entre Marisa Matias e André Ventura, e portanto conseguimos esta abrangência, conseguimos ter atividades também no seio das empresas, e foi toda uma dinâmica que mobilizou uma quantidade de jovens, que lançou uma quantidade de jovens que de outra forma nas estruturas partidárias não teria sequer conseguido ter voz. E nessas conferências que nós promovemos de atividades, em escolas, empresas e em outros locais do município e do distrito, o principal objetivo era ouvir a personalidade política, neste caso líderes partidários, empresários, e dar a oportunidade a qualquer jovem do interior de colocar uma questão, de apresentar uma proposta, de dizer o que pensa sobre a política e sobre o contexto geral. Coisa que em Lisboa e no Porto, cidades que eu frequentei e que frequento, essas oportunidades são diversas. Há uma quantidade de atividades em clubes e associações que promovem este contacto direto. Em Vila Real não há. E a dificuldade, curiosamente, foi sempre a distância do líder partidário e do orador a Vila Real. Portanto, isto para dar aqui um exemplo, nós tínhamos que pensar... Num país que se debate, de facto, com esta litoralização praticamente da sua... E eu sentia, por causa disso, cada convite tinha que ser feito com 3, 4 meses de antecedência. Ias dar um exemplo? Eu posso dar o exemplo no caso do Almirante Gouveia Melo, que foi em Vila Real. Foi um convite que surgiu 5 meses antes da data em que ele esteve em Vila Real. E mesmo nesses 5 meses antes, não teriam sido tão longos, porque entretanto ele teve atividades em Lisboa, uma delas até com o próprio Primeiro-Ministro, e portanto são compromissos que não podem ser alteráveis, quer dizer, são o que são, e que obrigam a alterar. E portanto nós por 3 vezes tivemos a estrutura toda pronta, 2 escolas em simultâneo,
o próprio município, todo o programa detalhado, que teve que ser adiado, porque, de facto, quando nós pensamos no litoral e no interior, estamos a pensar que, por exemplo, no caso do Almirante, são 3 horas e meia de viagem até Vila Real, 3h30 a 4 horas, para estar lá outras 4 e para fazer 4 para cá. E, portanto, é esta a noção, é meio-dia do país. E no caso de ministros ou secretários de Estado, que nós também tivemos lá, aqueles que conseguem ter nós tentávamos sempre encaixar na agenda, quando há uma deslocação fora de Lisboa, tentar encaixar por aí a conferência. Mas, de facto, aí sente-se na pele o que é essa dificuldade do litoral para o interior. Olha, e Duarte, relativamente digamos, a esta abrangência de convidados no espectro político e também empresarial, achas que, independentemente da tua posição ideológica, independentemente daquilo com que tu possas identificar, é algo que falta de facto em Portugal? Assumir que existem propostas como a Youth Academy que querem ouvir todas as pessoas e são perfeitamente apartidárias? Eu acho que sim, porque nós aquilo que nos habituamos a ver foi uma sociedade com os partilhos, em que se a pessoa pensa de tal forma, ou é vista numa fotografia com tal pessoa, ou então milita num determinado partido, as oportunidades são limitadas. E, de facto, eu costumo dizer que eu aprendo mais com os que discordo do que com os que concordo, porque os que concordam não me acrescentam minimamente nada. É com os que discordo que eu realço a minha posição e que, de facto, a concretizo mais. E de todos os testemunhos que nós fomos tendo de jovens que participaram em atividades nossas, sentiram exatamente o mesmo. Porque nós ainda agora, recentemente, esteve lá o Rui Rocha, presidente do Centro Liberal. Praticamente a plateia era composta por jovens, maioritariamente de centro-esquerda e esquerda. Ou seja, o debate aconteceu real. E, portanto, qualquer jovem tem interesse nesse tipo, e manifestaram interesse, e, portanto, nós conseguimos ter sempre plateias, desse ponto de vista, bastante diversificadas. E aquilo que me diziam os jovens que participavam, para além de pedirem a outras e de sugerirem convidados, é de facto esta possibilidade que têm de passar da televisão, do ouvir, para o concreto. Conseguem expor ideias, conseguem debater o país. E isso tem muita graça. E também o feedback que nós conseguimos depois dos oradores era sempre muito, muito grande. Olha, agora uma pergunta que eu sei que muitas vezes este tipo de iniciativa necessita do apoio da autarquia. Vocês tiveram esse apoio ou vocês sozinhos conseguiram concretizar? Por acaso, eu aqui tenho que ser honesto, conheço associações juvenis que de facto se queixam de falta de apoios municipais e até ajuda logística, não tem que ser necessariamente financeira. Okay. A minha experiência com o município de Vila Real, de Vila Pouca de Aguiar, de Chaves, é de facto francamente positivo. A autarquia foi a primeira porta que abriu a porta à associação. Praticamente em tudo o que foi apoio logístico que nós precisamos, e de facto foi muito, para cada atividade. Nós não fizemos nenhuma atividade sem o apoio da Câmara, sem precisar da Câmara, e portanto foi sempre uma porta aberta. Desse ponto de vista tem que fazer aqui o reconhecimento. E não só da Câmara, nós em diversas atividades que tivemos, por exemplo, eu dou aqui o exemplo a título por ser uma história engraçada do Dr. André Ventura, quando nas eleições presidenciais, após o convite a todos os convidados, ele foi o único, devido aos motivos de pandemia, que de facto se deslocou a Vila Real. E aí tivemos não só do município, do próprio teatro, da rádio local, da própria PSP para garantir a segurança dentro e fora do edifício, com uma ameaça de uma manifestação ligeiramente violenta. E, portanto, desse ponto de vista, de tudo o que foram instituições e organizações, até empresas locais, numa cimeira que nós fizemos, houve uma própria empresa que nos recebeu. Quando os líderes partidários visitaram a cidade para as nossas conferências, foram diversas empresas que abriram as portas para mostrar aquilo que melhor se fazia em Vila Real e, portanto, nós procuramos sempre estes dois objetivos: diálogo com os jovens e mostrar a nossa terra. No fundo, não era só ir dialogar com os jovens, era também mostrar, de Foi facto, esse o objetivo. a iniciativa empresarial e autárquica. O programa tinha sempre 3 eixos. Uma recepção nos espaços do Conselho, fosse ele qual fosse o da iniciativa. Neste caso aconteceu em Chaves, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real. E depois uma visita a uma empresa, a uma instituição, que procuramos promover sempre. E depois a conferência com os jovens. Podia ser em escolas, podia ser no município. Ou seja, a Youth Academy que tu fundaste juntamente com alguns amigos teus tinha 3 eixos.
as juventudes partidárias têm é segurar a bandeirinha enquanto o líder partidário fala e já entro já nesta fase, porque depois há de facto uma transição, e a transição é do jovem que se interessa pela política e as questões políticas, do jovem que se envolve no partido político. A leitura que tu fazes já era uma leitura de um artigo teu em 2020, de que, de facto, as políticas para a juventude eram feitas e pensadas por pessoas que tinham sido jovens, sim, mas noutras décadas. Achas que nisso os partidos não evoluíram, não tornaram, de alguma forma, a participação do jovem naquilo que são as propostas políticas como, de facto, mais efetiva? Sobre políticas para a juventude, eu de facto em 2020 já com a Youth Academy já escrevi alguma coisa sobre juventude e de facto o meu pensamento veio mudar. Antes de 2020 eu militei numa juventude partidária e de facto lá senti uma asfixia total para aquilo que são as ideias que uma pessoa tem. Eu entrei para a política pelo meu pé, não foi pedido de ninguém, foi por convicção e decidi militar num partido. E aquilo que eu senti, eu que entrei com toda a bondade possível que se pode entrar para propor ideias para o meu país, para debater a juventude, para debater a minha cidade, senti que é exatamente o oposto. Eu sou capaz de te encher esta mesa, deste lado e deste, com jovens que passaram exatamente o mesmo que tu e noutros partidos. Gustavo Ambrósio, por exemplo. Eu conheço diversos, portanto, que se queixam, e mesmo aqueles que vão conseguindo aguentar, falam do mesmo. Eu continuo a militar na minha juventude e consigo me rever em alguns jovens que lá estão e que de facto procuram fazer diferença. Mas a maioria é asfixiante. Porque as estruturas são asfixiantes. Primeiro, porque se a estrutura é do partido que está no poder a nível local ou nacional, não fala porque pode ser incómoda. Se está na oposição, também não fala porque qualquer boa ideia pode ser aproveitada para dizer que se está a favorecer o município que é do outro partido. E, portanto, é asfixiante. Quer dizer, não funciona desta forma. E eu sempre fui aquela pessoa, antes da Youth Academy e mesmo já com a Youth Academy, que levei propostas aos municípios. Foram eles do PS e do PSD. Interessa-me pouco. É a cidade que ganha, não é uma proposta para os jovens. Eu acho que tem mais hombridade política e acho que é mais interessante para mim, eleitor, ver, por exemplo, a JS apresentar uma proposta para a juventude que importa para a cidade a uma Câmara gerida pelo PSD, porque mostra que o que interessa no final das contas é o cidadão, é o jovem. Não é o partido. Não é o partido. A Câmara é uma instituição. O Governo é uma instituição. Está gerida por um partido que ganhou eleições. Mas essa é que é a hombridade, essa é que é o interesse está na política. É procurar soluções. Não é soluções quando tenho votos para... ou quando o povo me dá razão a mim e não dá ao outro. E isso acho que é uma limitação que eu senti e ao final de 6 meses demiti-me. 6 do meses. Próprio cargo que tinha. Era cargo de vogal, ou seja, não dava sequer para mandar em nada. Eu lembro-me que para uma reunião levei 24 propostas, das quais não se conseguiu fazer nenhuma. Era sempre impossível fazer. Portanto, há uma inação. Eu conheço jovens que nascem velhos e aqueles que procuram ser jovens dentro da sua juventude procuram associações. E tanto é que o associativismo é uma coisa que cresce, cada vez são mais jovens que criam movimentos, criam... Até há uma coisa agora nova que eu tenho vindo descobrir em Lisboa, que é grupos de amigos que fazem jantares em casa, hora deste, hora daquele, e que promovem conversas, trazem um convidado. Portanto, procuram, entre eles, promover o pensamento crítico, que é uma coisa que nas juventudes não se faz. Ou seja, nós de alguma forma, e não é o primeiro convidado que faz esta afirmação, não sei se será esta de facto também a tua ideia, que os partidos e as juventudes partidárias estão completamente subjugados por uma máquina, a máquina partidária, mas acima de tudo têm um problema muito grande, é que se querem aumentar de alguma forma a sua intervenção, têm sempre que agradar ao chefe. E achas que isso acaba por ser uma força de atrito nas propostas e nas ideias a ser apresentada? Eu tenho a certeza que sim, porque eu passei por lá. E a prova da Youth Academy é que tudo aquilo que eu propus, fiz na Youth Academy, portanto, não só era possível, como aconteceu. Mas eu, de facto, noto um bocadinho essa cultura. E depois noto ainda uma subcultura, que é quando alguém ganha a presidência de alguma coisa. Eu, na Youth Academy, procurei tive voz eu e tiveram voz uma dezena de jovens, todos eles. Qualquer convite que surgia, distribuímos. Ora ia um, ora ia outro e, portanto, todos têm voz. Na juventude partidária, eu, enquanto estive lá e não os conheço, é exatamente o oposto. Falo ao chefe, o presidente,
E quantos outros mais falarem pode ser um perigo, porque é sinal que eu vou sair do poleiro, desculpem uma expressão. E, portanto, há uma limitação nesse sentido. Porque o outro pode ser melhor que eu e, portanto, pode-me querer suceder, pode ganhar votos, pode ganhar a confiança das pessoas, portanto, pode estar em perigo o meu lugar. E depois disso reflete-se na mediocridade, que é uma coisa que eu cada vez vejo que mais acontece, das pessoas que chegam a cargos de decisão. Olha, eu creio que esta semana já em entrevista com alguém nós falámos sobre isso, porque, e ainda antes de falarmos de alguns temas da atualidade, tu consegues ver que na corrida para Primeiro-Ministro existem alguns que têm o percurso, digamos, da juventude partidária. E nós estamos sempre na expectativa de que a mudança geracional traga uma mudança de paradigma e uma mudança de forma de estar. Achas que isso está assegurado ou, de facto, aquilo que vemos é os de sempre, só que agora... Por acaso, eu aqui vou fazer, de facto, aqui uma questão de justiça, que é dos jovens que eu vi que estão nas listas dos dois principais partidos, porque, de facto, nos outros é sempre complicado, porque, como tem poucos deputados, acabam por os jovens não conseguirem ser eleitos. Mas, no caso do PSD, de facto, nestas eleições, os candidatos que eu vi, manifestamente, concordando ou discordando das ideias deles, são francamente melhores. Por acaso, até face àquilo que é depois, na massa adulta, as pessoas que são escolhidas, eu até acho que, por acaso, desta vez, nas listas, consigo encontrar jovens dos quais eu encontro as características que eu acho que são fundamentais, que há alguma irreverência e ousadia, para não fugir ao chefe. E até na anterior legislatura conseguimos ter um outro exemplo. Eu lembro-me, por exemplo, de ver a JST votar diferente, os deputados da JST votarem diferente daquilo que foi a indicação de voto do PSD, e desse ponto de vista acho alguma qualidade, e vi acontecer também o mesmo uma vez no caso da Junta Socialista. E, portanto, ainda se vão tendo alguns exemplos, mesmo que sejam poucos, ainda consigo encontrar alguns jovens que de facto se destacam no panorama nacional dessa ousadia e reverência que eu gosto de ver em juventude. Mas achas que isso também significa que a qualidade dos nossos políticos está a mudar, ou pensas que a vida política está tão pouco atrativa que de facto os melhores preferem carreiras... Qualquer pessoa que esteja na vida privada a receber o seu salário, digamos, confortável com a família, com tudo, não se vai sujeitar a que, enquanto está na vida privada, é a pessoa mais séria do mundo. Passa para a vida pública, está sob suspeita, até se calhar o facto de ter um cão, um gato, uma coisa qualquer, pode servir para se constituir arguido e ser suspeito de tudo. E, portanto, esta nova forma de... Eu, quando não consigo penalizar ou combater o meu adversário político pelas ideias, lanço uma suspeita, obriga a que as pessoas, por uma questão de integridade e também para se defenderem, saiam de cena. Portanto, qualquer pessoa que tenha consciência de como a política funciona... Primeiro, o escrutínio é que estamos sujeitos hoje em dia. Quer dizer, há canais para tudo. Eu, do momento em que sou eleito deputado, a minha vida, os meus bens, está tudo. Qualquer pessoa consulta, até as contas bancárias. Portanto, desse ponto de vista, há um escrutínio que deve acontecer, porque... E que tem que melhorar ainda. Mesmo assim, ainda tem que melhorar, porque senão há alguns casos... Há alguns casos, como a gente tem visto até nos últimos dias... Se tu te lembrares... Houve, inclusive, uma tentativa de António Costa de manter alguém no governo que já era arguido num eventual caso de corrupção, creio eu. Certo. Portanto, o ser arguido, de facto, as pessoas procuram manter-se, e eu consigo perceber que o ser arguido não é ser culpado. E até há um estatuto que defende a própria pessoa. Mas há uma coisa que em política funciona muito bem. Para a justiça, o ser arguido não quer dizer rigorosamente nada. Claro. Mas na percepção pública é de facto limitativo, até porque aquilo que em política não se pode perder, e num ministro, um deputado, uma pessoa qualquer que exerce poder, é perder a autoridade. E quando isso acontece, por qualquer coisa que diga vai ser atacada de... Eu dou um exemplo, o Twitter, que hoje em dia é uma bolha, é uma grande bolha, mas dentro dessa bolha há um exemplo que eu lembro-me. Quando a senhora TAP disse que na reunião esteve o deputado Carlos Pereira, que até com aquele sotaque ficou muito evidenciado. Qualquer coisa que eu vejo que ele publica no Twitter com mérito, concordando ou discordando dele, vem sempre uma quantidade de gente lançar aquele vídeo. Portanto, são pequenas coisas que, até não sendo suspeita de nada, nos tiram a autoridade. E, portanto, em política, essa necessidade de ter autoridade e de ter alguma aceitação é uma coisa que pode limitar ou não. E o ser arguido, infelizmente, não devia limitar, mas limita a percepção pública. Sim. Relativamente àquilo que já vamos vendo nesta campanha, quais é que achas que seriam os temas essenciais e que os jovens mais
gostariam de ouvir ser abordados pelos diversos partidos? Bem, a pergunta é complicada. Francamente, eu acho que todos os temas são temas de juventude. Ok. Porque os impostos, a redução de impostos vai para todos. A habitação é para todos. Ou seja, eu acho que haver políticas direcionadas só para a juventude, também acho que é um caminho que não... É para todos, porque são todos beneficiários do mesmo. Enquanto jovem, o que é que eu acho que hoje me asfixia a mim e aos da minha classe, digamos assim, de juventude? De facto, qualquer jovem que começa a trabalhar, a primeira coisa que se primeiro vê é com os impostos que paga. Se nós fizermos as contas ao salário, eu já falo em bruto, já nem digo os descontos que a pessoa faz. Depois há aquilo que ainda vai pagar cada vez que vai à compra, cada vez que vai ao restaurante, cada vez que compra uma peça de roupa, cada vez que faz uma viagem. Todos esses impostos que acontecem, o poder de compra e o salário efetivo é muito reduzido e, portanto, qualquer jovem se vê logo limitado pela carga de impostos que recebe. Basta ser aumentado em 100 euros que metade vão automaticamente para o Estado. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma alteração do paradigma fiscal que tem que acontecer. Ao nível da habitação, qualquer jovem que queira vir trabalhar para Lisboa, que é onde há mais oportunidades, no Porto, não o consegue fazer, porque de facto os preços estão muito altos. Não é um jovem a ganhar 900 euros que paga a renda, no limite paga um quarto e sobra-lhe pouco ao final do mês. Portanto, é todo um conjunto de propostas, desde os impostos à habitação, ao emprego, que só é feito com crescimento económico. Portanto, qualquer partido que, a meu ver, não fale de crescimento económico, de mais economia, de mais atração de investimento, porque é isso que produz riqueza no país, ficamos logo limitados e, portanto, do momento em que só me falam em distribuição e não falam em produção de riqueza, é uma coisa que tem a preocupar os jovens. Nós daqui a pouco vamos ter uma rúbrica, mas ainda antes de irmos a esta rúbrica, gostava de colocar a seguinte questão, porque o mundo também mudou. E nós vamos ouvindo muito os partidos a falar da fixação dos jovens em Portugal e tal, num mundo em que qualquer jovem devia ter a liberdade para se fixar onde quer que queira. Achas que isto é um mau princípio, por assim dizer, e, aliás, quase um limitador do potencial de um jovem? Sem dúvida, até porque eu, como sou do interior, tenho a certeza absoluta que a qualidade de vida é muito superior em todo o interior do que é na capital. Mas tu só ficas no interior se quiseres. Certo. A verdade Ou seja, os jovens neste momento, o mundo não tem fronteiras e, de facto, em qualquer lugar. Já nem o céu é o limite, por assim dizer. Sim, não o teletrabalho então facilitou muito isso. Eu tenho um amigo meu que está na Guarda a viver e a trabalhar em teletrabalho, trabalha para uma empresa em Barcelona. Ou seja, está em Portugal e recebe o salário de Espanha. Desse ponto de vista, essa ficção pode acontecer pelo teletrabalho. Agora, que de facto, enquanto não se perceber, primeiro que a descentralização é fundamental. E que procurar criar propostas para as empresas ou para os investidores investirem no interior e não no litoral possa ser um caminho. Aliás, eu costumava dizer, nós numa cimeira que fizemos no Interior Summit, onde temos empresários e políticos a dialogar em simultâneo... Interior Summit, esqueci-me de mencionar isso. Não tem mal. Mas nessa cimeira, aquilo que de facto mais se procurou e que foi a conclusão final da cimeira é que só há futuro no interior com empresas e com emprego. Não há outra forma de fazer. E a única forma e aliás, para os jovens é benéfico. Qualquer jovem, eu tenho uma quantidade de amigos que teve que fazer esta circulação para o Porto, para Lisboa, para Leiria, para Braga, que não consegue ficar em Vila Real, na Guarda, na Covilhã, em Viseu, e que tem que fugir da sua terra. E que seguramente que queria lá ficar. E a única forma de fixar é haver atração de investimento para o interior. Só se faz com empresas e com emprego. Não há outra forma. Podem-se anunciar uma quantidade de fundos. Enquanto não houver empresas no interior e emprego no interior, não há nada que salve o interior. Isso não é feito só única e exclusivamente com a iniciativa privada. Uma vez que a iniciativa privada necessita para garantir, por assim dizer, aos seus trabalhadores uma série de estruturas que são estruturas de base do Estado, desde os transportes, às escolas, aos hospitais. E é esse trabalho que o Estado, todos nós coletivamente organizados, devemos procurar fazer. E, portanto, para quem é do interior, tem que procurar, nestas eleições, encontrar partidos que procurem essa ajuda ao interior, que nada mais é do que procurar criar meios
de acessibilidade, de habitação, de transportes, a nível... Eu dava o exemplo, eu lembro-me de dar este exemplo aos empresários lá do distrito, que era, no caso de Vila Real da cidade, tem uma quantidade de vantagens. Tem oferta cultural, tem oferta desportiva, tem ginásios, tem pouco trânsito, o túnel do Marão tem uma acessibilidade direta que antes era quase impossível. Portanto, desse ponto de vista, há vantagens para ir para lá. O que é que falta? É sempre o emprego. E aqui o Estado tem que, com benefícios fiscais, com ajudas, com um programa que tem que procurar negociar com as câmaras municipais para que as empresas se fixem no interior. Porque a única forma que as pessoas vão para lá, que umas saem do litoral para o interior e que as do interior ficam no interior. Sim, até porque o litoral já aí em muito beneficia também do turismo, porque, por causa da atratividade das praias, embora o interior também tenha turismo espetacular. Sim, e o turismo rural está em crescimento muito grande. Muito bem. Nós estamos a conversar com o Duarte Mairos. Vamos, entretanto, à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Depois regressamos para seguir a nossa conversa. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Pão? Ai, queres pão? Só com cartão. No mais, tudo se veda. Nem notas, nem moeda. De um consumidor de Lisboa. No outro dia tive de pagar 82 cêntimos de pão com cartão, porque não aceitaram as moedas que levava. Há cadeias inteiras que optam por esta prática e o pior exemplo é de uma cadeia de padarias implantada em Lisboa e com estabelecimentos em vários pontos da cidade. Parece o início de uma anedota. E porque é tanto o vedas, só permitindo o cartão e recusando as moedas? Privas-me assim de pão. A aceitação de notas e moedas em euro como meio de pagamento deve ser a regra nas transações de qualquer natureza, garante o Banco de Portugal. O numerário, como meio de pagamento, corresponde às notas e às moedas metálicas e é universal e de aceitação generalizada. Ou seja, tem de ser aceito como meio de pagamento de bens e serviços, ao contrário dos cheques e dos cartões de pagamento, que podem não ser aceitos no giro comercial. De liquidez imediata, o pagamento do bem ou do serviço é recebido de imediato. Porém, como se diz ainda no portal do consumidor do Banco de Portugal, fora da zona euro, porém, o euro não tem curso legal forçado. Há, porém, restrições legais ao pagamento com numerário. É uma lei de 22 de agosto de 2017 que o diz. É proibido pagar ou receber em numerário em transações de qualquer natureza que envolvam montantes iguais ou superiores a 3.000 euros, ou o seu equivalente em moeda estrangeira. Quando o pagamento for realizado por pessoas singulares, não residentes em território português, e desde que não sejam ou atuem na qualidade de empresários ou comerciantes, o limite ascende a 10.000 euros. É proibido o pagamento em numerário de impostos cujo montante exceda 500 euros. O Banco Central Europeu pergunta: podem os comerciantes recusar-se a aceitar numerário como meio de pagamento? E responde de imediato: os comerciantes não podem recusar pagamentos em numerário, a menos que as partes, os próprios e os consumidores, tenham acordado entre si o recurso a outros meios de pagamento.
à fixação de etiquetas ou cartazes a indicar que o comerciante recusa pagamentos em numerário ou pagamentos em certas denominações de notas, não é por si só suficiente, nem obriga os consumidores. Para que colha, terá o comerciante de invocar, fundadamente, uma razão legítima para o efeito às entidades que superintendam nos sistemas de pagamento. Entidades públicas que prestem serviços essenciais aos cidadãos não poderão aplicar prestações ou recusar, em absoluto, pagamentos em numerário sem razão válida, devidamente fundada e sancionada por quem de direito. A violação destas regras não tem, porém, entre nós uma qualquer sanção. É preciso levar o legislador a sancionar, adequado e proporcionalmente e de forma dissuasiva, estas condutas. De volta ao nosso programa, depois da rúbrica de direitos do consumidor com o professor Mário Frota, estamos a entrevistar o Duarte Mairos, que nos está a falar, falou-nos do seu projeto do Youth Academy e tem feito também aqui alguns comentários quanto à necessidade, obviamente, daquilo que são políticas para os jovens e políticas centradas no desenvolvimento do interior para que possam manter e segurar algum do seu capital intelectual jovem que tem. Mas, Duarte, vamos tentar analisar este ano 2024, que é um ano marcado por eleições, as que estavam previstas, as que não estavam previstas, e já veremos se não haverá mais eleições. Qual é a leitura que tu fazes? Portanto, eu fazendo um comentário prévio, eu acho paradigmático chegarmos aos 50 anos de 25 de Abril, onde de facto se comemora a democracia com eleições em todo lado. Só falta, quase também se esteve a juntar o Presidente da República à festa. E a ver vamos. E nenhumas eleições regulares. A ver vamos como é que a coisa corre. Temos portanto, missing in action, Marcelo Rebelo de Sousa desaparecido em combate. Para já. Não é? Também agora com os debates e com tudo, ele à partida deve manter este recato, mas também é uma coisa que, apesar de tudo, lhe convém pelo caso em si. Mas, portanto, eleições nos Açores provocadas por falta de apoio parlamentar e, portanto, antecipadas. As do continente, exatamente igual, por demissão do governo e, portanto, eleições antecipadas. E depois as da Madeira, vamos ver como é que a coisa vai acabar. Como é que o PAN se posiciona, se faz ou não cair, evidentemente, o governo e a proposta que o PSD agora apresentar para o governo regional da Madeira. E, portanto, até paradigmático que nos anos em que se comemora a democracia se veja a fragilidade com que ela está tão evidente. Não crees que é quase ridículo? Ou seja, estamos a ser envergonhados por aquilo que vai comemorar meio século, que nos andaram a vender como uma conquista fantástica, e acredito que seja em determinadas áreas uma conquista fantástica, mas estamos a sofrer de dores que se diziam que eram as dores que se vivia no antigo regime e que daí ser necessário a democracia. Não crees que, de alguma forma, os jovens são aqueles que, de facto, podem mudar isto? Sim, a verdade é uma. Costumo dizer que a juventude é um problema. Eu gosto daquela frase do Francisco dos Santos, que é: a juventude é um mal que passa com o tempo. Mas, ao passar do tempo, os jovens são, de facto, são os que vão dar a cara no futuro e, portanto, somos todos nós que vamos dar essa cara pelo futuro. E a mim preocupa-me, como jovem, nós vemos que a abstenção jovem é sempre muito grande, que agora com as redes sociais há uma aproximação ligeiramente maior e, de facto, há essa tendência, mas ainda assim é muito, muito reduzida. E ver o estado das coisas como estão na saúde, na escola, na questão da educação, do ensino superior, do emprego, é tudo uma questão de circunstâncias que não dá resposta, sobretudo aos jovens. É por depois também a imigração jovem claro. Acontece da forma que acontece. E, portanto, são tudo soluções, ou seja, são tudo condicionantes que depois levam ao desinteresse geral.
Aquilo que eu tenho a dizer é que eu, como jovem, interessa-me mais ir votar, porque depois, no dia a seguir, não me queixo das escolhas dos outros. Portanto, o ir votar é sempre mais importante. Agora, eu também não quero ser sobranceiro a dizer que até agora, em 45 anos, os portugueses votaram mal. Até porque não sou ninguém, pode dizer, mas de facto o voto das pessoas, a convicção das pessoas quando se deu o 25 de Abril, o quanto lutaram por ele, aquilo que esperavam do 25 de Abril, talvez 50 anos depois ele não tenha respondido, ou melhor, aqueles que participaram nestes 50 anos de democracia não tenham respondido àquilo que eram os anseios das pessoas, que era de facto combater tudo aquilo que estava mal no anterior regime, por todas as limitações que teve. Criar instituições que garantissem o bom funcionamento da democracia. Da democracia, portanto, desse ponto de vista, há uma quantidade de vantagens, de virtudes, de coisas que aconteceram. Há o Serviço Nacional de Saúde, há a educação. Ou seja, desse ponto de vista, houve alguma construção da democracia, mas depois... Há a educação, e a qualidade da educação é que já é outra história. Precisamente, ou seja, é isto que eu queria dizer, que é, há de facto um país diferente, 50 anos depois, mas que ainda continua por não responder aos anseios básicos, o anseio da habitação, o anseio da saúde. São anseios que não estão respondidos e estão longe de estar respondidos quando o parque público é 2%, quando as listas de espera na saúde são enormes, quando os seguros de saúde aumentaram para metade da população. Qualquer pessoa hoje em dia ou tem seguro de saúde, vai ao privado ou espera e, portanto, isto parece quase um país em lista de espera. E, portanto, é sintomático e é por isso que depois também as pessoas procurem votar agora de forma diferente. Mas eu acho que é um país que está, francamente, o que eu vejo, ou de facto nós jovens olhamos para a política de forma diferente e não para a política de forma de prometer, olhar para um país mais real, ou então caímos no bodo eleitoralista de prometer tudo a todos, não se faz nada a ninguém e andamos nisto. O primeiro ano de governação é aprender as pastas, o outro ano é trabalhar e 2 anos antes já se está a pensar que se tem que ganhar eleições, portanto vai-se fazer tudo para se ganhar as eleições e assim compromete-se o futuro, o meu e o das gerações anteriores. Aliás, viu-se até no governo de gestão a quantidade de legislação que foi alterada. Foi mais eficaz em gestão do que... Exatamente, se calhar dava para pensar a coisa. Eu não sei se foi a Bélgica que teve 1 ano em gestão e até cresceu mais do que nós. Uma coisa fantástica. Sim, parece que as pessoas, quando estão a ser catadas, trabalham mais. Exatamente. Aqui em gestão, é verdade que nisso eu posso não ter votado no Partido Socialista e, de facto, nunca votei. Mas é verdade que em 2 anos de maioria absoluta, uma pessoa conta pelos dedos, de facto, as coisas que foram feitas. Mas em 2 ou 3 meses de gestão, foi todos os dias a sair. Até o TGV veio e está... E fora a reversão de algumas medidas que eram pouco populares. O famoso IUC, acho eu, e entre tantas portagens, lá está, do interior. As portagens que tantas vezes associações reclamaram que iam continuar a ser pagas, agora parece que eventualmente já vão deixar de ser pagas. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Achas que de facto nestes 50 anos do 25 de Abril estamos num dos momentos mais baixos da nossa democracia, de maior fragilidade? Primeiro-ministro que se demite por causa de um caso de eventual corrupção, Presidente da República a investigar se não beneficiou uma agenda do filho, o dinheiro encontrado no chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que inclusive serviu para uma campanha publicitária absolutamente fantástica, só para descobrirmos que mais tarde houve inclusive uma tentativa de contacto diplomático com a Embaixada da Suécia. Achas que é o mais baixo destes 50 anos de 25 de Abril? Aí teríamos que ir ao barómetro ver exatamente quais foram os momentos mais baixos. De facto, estes são alguns. Agora, da percepção pública, eu acredito que de facto as pessoas não tenham. E uma pessoa, isto aqui nem é como o Hermano José tinha um sketch muito engraçado, que era eu é mais bolos. E eu aqui, adaptando, eu é mais rua. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir as pessoas. Muitas vezes até não dizendo nada, ouvindo só. E de facto a percepção que eu tenho de que as pessoas no geral, desde os jovens aos mais velhos, é que de facto a percepção que têm da política, que devia ser que eu acho que é uma arte nobre, acho que é uma coisa bonita, estar na política, eu acho que e até estar num partido. O partido é instrumental, é um meio para servir. Mas, de facto, a visão que as pessoas têm dos partidos e da política no geral é, de facto, isso nota-se numa coisa tão básica. Eu vou votar... Há pessoas que dizem que vão votar, ora no PS, no PSD, no Bloco de Esquerda, não chega em qualquer partido.
mas já sabem à partida que é um voto que, não vai ter, que pode não ter consequência. Portanto, sabem que à partida eles prometem, mas depois não fazem nada. E essa consciência é logo o anular daquilo que a política deve ser, anula completamente aquilo que são as expectativas e que devia ser a resposta às pessoas. E é desse ponto de vista que eu acho que temos um momento frágil. E nós devíamos chegar aos 50 anos do 25 de Abril, das maiores conquistas que nós tivemos, com outro tipo de país que não este. Um país que não cresce, um país que não paga bem aos seus jovens, às pessoas, um país que nem sequer consegue reconhecer os reformados, como pessoas que já contribuíram para o país, ou seja, não consegue ainda tratar de forma suficiente aqueles E uma classe que cá estão. política descredibilizada torna isto ainda... E medíocre. Eu acho que esse é, de facto... Eu acho que a tónica, no meu ponto de vista, é um bocado mais por aí, que é... Eu que às vezes vou à RTP Memória e gosto muito de conhecer a nossa história. Vou ver os primeiros parlamentos, os primeiros deputados que nós tivemos, líderes partidários. Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral, uma quantidade de deputados do PS, do PSD, do CDS, até do PCP. Gente que, de facto, tinha pensamento crítico, pensamento político, não estava limitado com amarras de nada. E veja a densidade e a dimensão intelectual e política desses intervenientes e comparado com aquilo que nós vemos hoje no Parlamento, em que as pessoas vão ler papéis, são papéis feitos por centrais de comunicação, perguntam-lhe uma coisa, respondem com outra coisa completamente diferente, e assim se faz o debate político no Parlamento, que não é interessante, não tem interesse nenhum. E, portanto, ver isto, acho que para mim é talvez o ponto mais negativo deste descrédito em que as pessoas não conseguem ver nos políticos pessoas honestas. Vêm máquinas, vêm atores. E só para acicatar mais ainda o ridículo da nossa sociedade, acho um risco tu veres o RTP Memória, porque jovens que olham para a história de Portugal podem ser imediatamente rotulados como sendo da extrema-direita, extrema qualquer coisa, não é? Eu desse ponto de vista, estou vacinado, porque para a esquerda sou liberal e fascista, para a direita sou socialista e bloquista, e, portanto, como consigo ser rotulado pelos dois lados, à partida, eu acho que estou bem. Portanto, acho que desse ponto de vista não estou muito mal. Mas é de facto... E depois a sociedade acaba sempre por se extremar, e nós aquilo que sentimos hoje é que, de facto, as pessoas acabam por não encontrar soluções... ou não encontram soluções nos partidos que durante 50 anos nos governaram, ora um, ora outro, e acabam um bocadinho por fugir para aquilo que são os extremos. E eu costumo dizer que o eleitor tem sempre razão. Acaba sempre por divergir, até quando há maiorias absolutas a quem eu não quero, mas acaba sempre por ter essa razão. E vamos ver como é que corre o dia 10 de março. A minha expectativa é que aquilo que eu posso dar como prognóstico, se bem que eles são bons no final do jogo, é que não vai ser uma solução de estabilidade do 10 de março. Eu acho que vamos ter eleições no próximo ano. Portanto, eu ainda acredito que as comemorações do 25 de Abril vão ser com António Costa ainda como ministro. Francamente, porque se todos os partidos forem coerentes, o que estão a dizer, todos, do Chega ao Bloco de Esquerda, que todos dizem, com este não falo, com aquele não falo, com aquele não, com aquele sim, com aquele não, com tudo aquilo que estão, se formos da esquerda à direita, não há uma solução estável. E com os cenários que nos dão as sondagens, que não devem andar muito longe, ou seja, ora ganhará o PS, o PSD, à partida à esquerda não vai haver maioria de deputados, à direita vai, mas também à direita já disseram que não, uns dizem que não a uns, outros dizem que não a outros. É muito provável. Portanto, é muito provável que o cenário de instabilidade seja aquilo que vai acontecer. O 11 de março seja mais complexo. Bastante amargo. E, portanto, vai ser engraçado que nos 50 e 25 de Abril estamos perante umas eleições que não vão dar estabilidade nenhuma. De alguma maneira, os Açores é quase uma demonstração, quase um balão de ensaio daquilo que está a acontecer, não é? Precisamente, eu acho que sim, e até porque contraria muito aquilo que é a bolha mediática, em que nós vimos constantemente sondagens e parece quase que as pessoas falavam com uma certeza do que ia acontecer nos Açores, e percebemos exatamente o contrário, que de facto as pessoas não se deixam. As pessoas não são bolha mediática, não são... Votam muito mais pessoas que aquelas que estão nas redes sociais e que veem a política diária. Portanto, desse ponto de vista pode ser um balão de oxigênio até para o próprio PSD, que estava de facto um bocadinho mais debilitado do ponto de vista da percepção pública, também pelas características que o líder do PSD atual tem. E, portanto, vamos ver. Apesar de tudo, acho que o cenário de estabilidade vai se colocar ganhando o PS ou o PSD, porque eles próprios dizem que não viabilizam
não se viabiliza um ao outro. Há uma abertura maior do PSD perante o PS do que o PS para o PSD. Depois o PSD diz que com o Chega não fala e, portanto, isso já condiciona uma maioria parlamentar. O Chega diz que, posto isto também, não só não aceita um acordo, como ainda propõe uma moção de rejeição. À esquerda, o Bloco de Esquerda diz que só fala se for antes das eleições, depois que não fala. E, portanto, estamos perante partidos que não vão saber estar à altura das suas... daquilo que lhes é pedido pelos eleitores, que é que se entendam, construam uma solução de estabilidade. Agora, acredito que talvez lá para outubro, novembro, vamos para eleições outra vez. E, portanto... Mas aí já outras eleições aconteceram, creio eu, as dos Estados Unidos, que vão ser importantes, não é? Sim, aconteceram, e se calhar as da Madeira também em Portugal. Pois, e as da Madeira. Nós vamos estar aqui em catadupa de eleições, e com europeias pelo meio também. Temos europeias em junho, julgo. Que se arriscam a ter uma abstenção pessoal, monstra, não é? Ela já é grande nas europeias, portanto, vai acabar também por ser grande. E atenção, conta muito mais a Europa para aquilo que é as nossas vidas do que a própria gestão que faz o governo. Mas também nós, o que é curioso, que nós valorizamos mais aquilo que... Sabemos muito menos do que devíamos, não é? Isso é muito verdade, e acho que esse afastamento... Também porque o governo, nós vemos todos os dias, a Europa é uma coisa que está longe, que a gente nem sabe bem onde está. E esse afastamento em relação à Europa é pena, porque, de facto, grande parte daquilo que é a nossa vida, a nossa economia, é definida no âmbito europeu. E, portanto, desse ponto de vista, devia de haver um interesse maior, e as eleições europeias são a prova que há esse desinteresse, esse desligamento. Não tanto se calhar pelo trabalho dos eurodeputados, que até neste momento até têm verbas e até percorrem o país, mas acho que aqui é um trabalho mútuo. Eu costumo dizer que a culpa não é só dos políticos. Sim. Podem estarem muito mal, mas de facto a desculpa de que ou é porque está sol, é porque chove, é porque tem que ou estar na praia, não deu para ir. Há sempre uma desculpa para não votar. E talvez a melhor forma de a gente honrar o 25 de Abril seja ir votar, porque acho que... Olha, mas por exemplo, sabes que nos Açores houve uma queda de quase 5 pontos percentuais na abstenção, mas ainda assim situou-se nos 46,7 ou 0,8%. Mais de metade da população não vota. Em relação à abstenção, eu, como sou do interior, tenho uma perspectiva ligeiramente diferente. Na aldeia 46 não, pera, 46 não, 49, qualquer sim, coisa. Exatamente, quase nos 50%. Praticamente metade. Portanto, em cada 10 pessoas passaram na rua, 5 não foram votar, o que é preocupante. E, portanto, vão agora ter que levar com a escolha dos outros. Eu a sua abstenção tenho uma postura diferente porque no interior ela vive-se de uma forma diferente, que é a minha avó, eu vou aqui à aldeia dela, são 9 aldeias. E a freguesia, a sede de freguesia, é numa delas. Portanto, qualquer pessoa que queira votar tem que se deslocar até à sede de freguesia para votar nesse dia. A maior parte das pessoas idosas ou não tem carta, ou é viúva, ou não conduz. Portanto, das duas, uma. Ou eu conheço algumas que até chamam o táxi nesse dia para poder votar, porque querem muito ir votar. Mas eu costumo dizer, na rua da minha avó, se calhar há uma que vota. E estamos a falar de 9 ou 10 pessoas. E isso é replicável por todo o interior. Porque as pessoas não conseguem sequer ir votar. Não é uma abstenção consciente, é inconsciente. É por falta de meios para... Exatamente. E, portanto, tentar aqui também repensar o fórmula de recolha de voto, a própria... Como é que isto pode ser feito do ponto de vista a assegurar o voto independente e sem haver aqui uma manipulação dos votos? Como é que se pode fazer esta aproximação ao eleitor que quer votar, mas não vai, porque não tem meios, porque não tem carro, porque está envelhecido, e olhar para o interior também ficam muitos votos perdidos desse tipo de abstenção. Evidentemente que há muita gente que não quer votar, que acha que é o voto de protesto. Mas aí, e que não votar está a dar um sinal ao país. Sim, mas aí o nosso olhar sobre a abstenção era diferente, não é? Uma coisa é olhar para a abstenção e saber isto é a percentagem de quem não quis votar. Outra é olhar e pensar, há milhares de pessoas que quiseram ir votar e não puderam. Quer dizer, não foi até porque não quiseram, é porque não puderam mesmo. E haver esse olhar para como é que se pode recolher votos sem ser na sede de freguesia, como é que se pode ir a cada aldeia, tentar encontrar um horário, tentar encontrar até uma forma de deslocar, garantindo tudo aquilo que possa ser a imparcialidade do voto e não haver o condicionamento. Mas encontrar formas criativas de que as pessoas vão votar. E uma grande parte da abstenção, eu arrisco-me a dizer que metade é desse fenómeno, de pessoas que não conseguem deslocar à sede de freguesia para votar. Pois, porque isso depois, por exemplo, as 9 pessoas, usando esse exemplo, as 9 pessoas da rua da tua avó, são uma percentagem, se calhar, importante das que votam... Numa aldeia de 80 ou 90 pessoas,
se votarem 20 ou 30, estamos a falar de uma abstenção de 70%, que é o que acontece, é mesmo o que acontece. Quer dizer, e uma parte dela é mesmo por falta de meios de deslocação. E a prova disso é que tivemos uma maioria absoluta, mas com um número muito baixo de pessoas que votaram. Sem dúvida, sem dúvida. Nas últimas eleições. Muito bem. Antes de terminar, estamos sensivelmente no último minuto. Era importante que, de facto, no dia 10 de março, os portugueses se fizessem ouvir para mandar uma mensagem para esta nossa cinquentenária democracia. Eu acho que sim. Acima de tudo, ponto número 1, pelo poder que o voto pode ter para dar mudança ou dar mais do mesmo. O eleitor decide se quer mais do mesmo ou se quer mudança. Portanto, desse ponto de vista, votar. E depois procurar criar propostas, falar com franqueza para o eleitor, com coisas que possam mudar as vidas, não é com intenções, de boas intenções, estão em inferno cheio, portanto, procurar soluções criativas que possam apelar à participação para que as pessoas, no final do dia, sintam que o voto vai ter uma consequência. Que é coisa que, quando as pessoas votam, é quase um cheque em branco que estão a dar. Estou a votar neste, parece-me que é o que está melhor, mas pode não dar em nada. Muito bem. Duarte Meiras, muito obrigado pelo por ter convite. estado aqui connosco. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Dedicámos este programa a tentar analisar do ponto de vista da juventude aquilo que são as políticas em Portugal e não só, a participação da juventude. Resta-me desejar-lhe uma boa noite. Amanhã estamos de volta à mesma hora e pode rever alguns destes programas no YouTube do Isto é o Povo a Falar. Boa noite e muito obrigado. Até amanhã.